Ventosa, que é nada mais, nada menos do que uma ferramenta da medicina tradicional chinesa. E por muitos anos, quando eu falo em ventosa, você sente aquela coisa até, meio que preso ali com você, Porque por muitos anos a ventosa foi classificada como uma das ferramentas que causava problemas de compressão e por muitas vezes foi até excluída de alguns tratamentos porque acreditavam que o fato dela deixar roxo necrosava o tecido. Mas depois de muito comprovar até cientificamente os seus efeitos, a ventosa foi aceita e introduzida até mesmo na estética. É isso mesmo. Hoje nós temos muitos aparelhos que são utilizados nos princípios da ventosa, como o caso dos endermos, que são aparelhos que utilizam do efeito do vácuo, ou também conhecida como vacuoterapia, que são as ventosas mecânicas e automatizadas, que causam aí então um efeito de pressão negativa com uma máquina, Para você entender, é uma pressurização feita de uma sucção. Mas nós vamos falar durante toda essa aula para você entender melhor sobre isso e principalmente que a ventosa ou as ventosas surgiram lá nos anos medievais, na Grécia Antiga, em algumas literaturas e outras na China, mas já se haviam relatos onde as técnicas de ventosa eram realizadas com sanguessugas. E isso chegou até aqui no Brasil também através dos índios. Eram feitos pequenos cortes ou pequenos furos na pele que sangravam e eram colocadas sanguessugas no local para fazer o tratamento através das ventosas da sanguessuga. Era retirado esse sangue de uma forma que era feita um efeito desintoxicante, vamos dizer assim. E assim produzia-se mais sangue, melhorando a oxigenação. É lógico que na estética não utiliza de você colocar aí essas sanguessugas, esses animaizinhos, para que possa ser realizado esse efeito. Hoje sabe-se muito bem que é possível através de ventosas de silicone ou através até mesmo de acrílicas, feito com pequenas pressões localizadas, para promover uma melhora na circulação e com isso melhora no tecido local. Mas nós vamos falar tudo isso daqui para frente. O que é mais importante é que a história das ventosas passaram por séculos e séculos e chegaram até atualmente como uma das técnicas bem sucedidas e utilizadas, embora sejam mais artesanal, utilizadas por esportistas, nadadores. Não sei se vocês se lembram das ventosas nos ombros do Michael Phelps, quando ele esteve aqui no Brasil, no torneio olímpico aqui no Brasil, nas Olimpíadas, que era ali um evento de poucos dias, mas que ele precisava se recuperar. E ele foi então submetido ao tratamento com ventosas, que até saiu e vocês podem acompanhar aí pela internet os vídeos, e até mesmo as fotos dele com ventosas no seu ombro. E segundo eles, o próprio Michael Phelps, ele falou que se não fossem as ventosas, eles não chegariam nem ao menos às finais, que foram elas as responsáveis para sua melhora tão rápida e que ele desenvolveu uma forma de recuperação através dessas ventosas. Pois bem, muito legal a sua divulgação, muito legal passar aí o conhecimento para as pessoas sobre técnicas diferenciadas e também introduzidas aí da medicina tradicional chinesa no esporte atual. Então, passou por décadas e décadas e foi aí bem sucedida nas recuperações. Muito legal isso, mas hoje nós vamos estar falando das ventosas nos tratamentos estéticos. É isso mesmo, a ventosa nos tratamentos estéticos, assim como em outros tratamentos, ela melhora principalmente a circulação. Então, existe um aumento da circulação que faz com que melhore a oxigenação. É isso mesmo, uma vez que você melhora o fluxo sanguíneo, você melhora o approach de oxigênio. E com a melhora do approach de oxigênio, você tem uma melhora no tecido celular. Então, as células passam a respirar melhor e, consequentemente, elas melhoram o quê? A eliminação das toxinas,
Então ela consegue eliminar toxinas. Melhor, um efeito desintoxicante, né? Um efeito detox do organismo. Agora, outro efeito muito aceito é o relaxamento que você promove com elas, né? A calma, né? É calmativa, né? A partir do momento que você tem aí um aumento dessa parte circulatória, mas não promovida pelo aumento da energia, e sim principalmente porque pela uma vasodilatação, né? Então falamos também em mais um efeito que é a vasodilatação. Você tem aí um aumento do calibre dos vasos e com isso aumentando esse calibre, aumenta o fluxo das substâncias e elementos que passam pelos vasos sanguíneos e principalmente este é o efeito que vai promover a melhora na estética. Porque a pessoa às vezes está procurando melhorar, por exemplo, no caso de celulite. E sabe-se que a celulite é um bloqueio da circulação promovida aí pelo acúmulo de gordura e a dificuldade que tem da eliminação de líquidos e a parte sanguínea na parte celular é prejudicada, é comprometida. Então, com isso, você tem aí uma melhora nessa circulação e, consequentemente, melhora a celulite. Um outro caso que é muito interessante na estética é a quebra da gordura que você vai ter, né? Promovida pela lipólise. Então, dá para se ter uma noção de vários tipos de efeitos que a estética promove. E, principalmente, com uma melhora natural, com a melhora dos tecidos e a recuperação do tecido de forma natural e que eleva ainda mais a qualidade dos tratamentos, por quê? Pela não incisão, então ele não é invasivo. Segundo, por promover de forma natural, então são técnicas naturais, você não está injetando uma substância ali dentro. E terceiro, a melhora na condição celular, com o caso da circulação, melhora na parte da célula, na recuperação, então promove uma homeostase local, que é um efeito de melhora na qualidade e na recuperação do tecido celular. Bom, então falamos sobre a estética, nós precisamos falar o quê? Falar o tratamento que são feitos, né? Quais esses tratamentos que são realizados com as ventosas? O primeiro que eu gosto muito de falar é sobre o tratamento do aumento do glúteo. É isso mesmo. Eu não sei se você já ouviu falar durante muito tempo, muitas mulheres se queixavam pela dificuldade de ter um bumbum mais empinadinho, né? Ou com maior volume. Então, quando a gente aumenta o volume do glúteo, a gente faz um efeito não tão Cinderela, mas de melhora na parte circulatória, né? Com a melhora do tecido, promovendo aí a melhora na oxigenação, e eu vou promover um tônus, né? Um aumento, um fortalecimento da musculatura. Embora muitas pessoas falam que a ventosa ela pode promover uma flacidez, você vai aumentar o deslocamento da circulação para uma área onde o músculo fica mais rígido. Então, é uma rigidez tecidual, né? Uma rigidez do tecido. E não só a queixa da flacidez. E aqui como é que eu faço, por exemplo, o aumento do volume do glúteo? Eu posso fazer com deslocamento da ventosa. Então, a técnica seria uma técnica de deslizamento. E como eu faço a técnica de deslizamento? A técnica de deslizamento, eu posso fazer da seguinte forma. Eu pego a ventosa e eu vou deslizar com a ventosa, supondo que é a minha ventosa aqui, eu vou deslizar com a ventosa pelos meridianos. Eu promovo aqui uma melhora, fazendo um efeito no meu meridiano. Deslizo aqui o meridiano, eu estou subindo. Por exemplo, eu estou fazendo um tratamento interno aqui na minha paciente ou no meu paciente, não importa. E eu estou fazendo pelo meridiano que eu estou mexendo aqui, rim e bexiga, por exemplo. Então eu desço no meridiano do rim,
e subo no meridiano da bexiga, tá? Para promover um equilíbrio. Esta é uma técnica. Outra técnica é o ponto a ponto. Você vai colocar essa ventosa no ápice do glúteo e aí você vai promover no ponto. Eu não vou trabalhar no meridiano, eu vou trabalhar no local. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um efeito. Depois de estimular a ventosa aqui, eu vou fazer um efeito circulatório para cima, tá? Eu vou levantar isso aqui puxando para cima. Agora, o grande segredo, não se deixe esquecer que se eu estiver tratando meridiano, eu preciso saber qual é a direção do meridiano, porque senão eu posso estar harmonizando, né, tonificando de um lado e fazendo a sedação do outro. Eu não posso esquecer também sobre o quê? Sobre a pressão exercida. O importante é que você mantenha uma pressão. Lógico que quando você faz uma estimulação com um aparelho de vácuo, você tem um controle da pressão. E essa pressão não pode passar dos 150 mm de Hg, tá? Então ela tem que estar em torno disso aqui, para que não haja lesão tecidual. Eu normalmente prefiro fazer com menos pressão, tá? Em torno de 100, 120, para que haja uma margem de segurança. Mas quando você está fazendo com a ventosa, que é uma ventosa copo, você não consegue, às vezes, ter o controle. Então, você tem que sentir fazendo essa pressão, esse bombeamento. E como eu faço? Eu pego, muitas vezes, eu faço 1, 2 bombeadinhas de leve, dou uma estimulada para ver se já conseguiu trazer o tecido e puxo esse tecido. Então, eu faço esse movimento, ó, e puxo esse movimento, e puxo esse movimento, e puxo. Então, a técnica ponto a ponto. Eu vou tirando, vou fazendo a área até aumentar esse volume. E agora, para que vocês entendam um pouco, né, e tenham uma continuidade desse conhecimento, é preciso fazer uma ventosa ou uma técnica de ventosa nos tratamentos de celulite, que eu particularmente gosto muito também, embora muitas pessoas critiquem e falem a respeito do tratamento de celulite ter o problema de flacidez. Na realidade, você está deslocando uma gordura, melhorando a parte circulatória, e tem que entender que o tecido dessa paciente ela precisa ter essa rigidez estrutural. Então ela tem que tomar colágeno, que é muito importante, ela tem que fazer exercício, e tudo isso tem que ser indicado e orientado aqui. Então, um dos tratamentos também que é muito interessante é o tratamento do quê? De celulite. Ela acontece por quê? Porque as gorduras que você encontra no local, elas acabam, de uma certa forma, pressionando os vasos e não distribuindo melhor a circulação, formam essas características de casca de laranja. Agora, numa estrutura onde a gente vai fazer esse desbloqueio, o que eu estou pensando? Na melhora da oxigenação, na melhora das trocas, né? Vamos falar assim, da região celular, né? Principalmente com a relação às toxinas, a eliminação. E aqui eu promovo o quê? Uma quebra da gordura, que é o que a gente quer também, que nós chamamos de lipólise, promovida aí por esse choque mecânico, né? Seja ela pelas técnicas de deslizamento, que é uma técnica que vai mexer com o local, né? Vai mexer no local, ou por uma técnica de ponto a ponto, né? Então nós estamos fazendo uma técnica também de ponto a ponto. Já no caso de técnicas de ventosas de vidro, ou a ventosa que você está colocando de acrílico, você pode só colocar no ponto, tá? Então, especificamente no local. Não é o ponto a ponto que você vai tirando daqui e colocando, né? No próprio ponto ou técnica local, tá? Coloquei aqui para vocês. Dependendo do caso e a região de cada técnica aplicada, ou melhor, de cada tipo de gordura, vai ser usada uma técnica específica. Então, essas técnicas, elas devem ter a relevância de você analisar, primeiramente, qual é a estrutura, o tipo da estrutura, o tipo de gordura no local. Se ela é uma celulite que ela se encontra numa região e é muito gordurosa, né, muito densa, muito forte, ela já é uma celulite mais yang. Se for uma celulite em uma região mais flácida, mais molinha,
é uma celulite que chamamos de celulite IN, né? Então você tem que analisar que nessa estrutura o que você vai precisar fazer, tá? Pode ocorrer às vezes de ela ter uma friagem no local, um flego, uma friagem, você tem que fazer uma ventosa de vidro, né? Então você vai aplicar com a ventosa de vidro, você vai aprender um pouco mais com esse tipo de ventosa. Nós temos que imaginar, né, que pensarmos também a respeito de outros tipos de técnicas aplicadas para, por exemplo, uma harmonização facial com a ventosa. Muitas vezes as pessoas não querem utilizar a agulha, não podem porque não são acupunturistas, mas estão aprendendo técnicas, são terapeutas e esteticistas, às vezes até cosmetólogos, e querem aplicar as técnicas com as ventosas. Eles também podem aplicar. Você também pode, independente. Você só tem que ter noção de em que instante, quais momentos você não pode usar aquela técnica. Para que você não pode usar aquela técnica? Mas aí há uma questão também de coerência. Por exemplo, uma harmonização facial. Eu tenho uma paciente aqui onde ela quer melhorar a parte da sua face. Aonde tem muita pele e pouca gordura, eu posso fazer? Não, é contraindicado. Então eu não faço em quem? Eu não faço em quem já tem flacidez, porque nesse caso não tem tecido para a gente mexer. Eu não faço em quem tem pouco tecido, que não dá para a ventosa ficar no local. Eu não faço quem tem muitos vasinhos no rosto, né? Se já é uma pessoa que apresenta vasinhos, tem tendência, uma pele cheia de vasinhos, não faço. Por quê? Nós não falamos que a ventosa, ela promove uma vasodilatação, ela não dilata os vasos para melhorar a parte circulatória? Então ela poderá aumentar esses vasos e, consequentemente, causar vários efeitos colaterais. Então, não gosto de fazer. Outro que eu também não gosto, na região dos olhos. Eu não faço nos olhos, porque uma vasodilatação nos olhos, você vai estourar vasos ali e vai complicar a região. Mas nos demais, nós podemos muito bem aplicarmos a ventosa em regiões que eu aplico. Eu aplico no queixo, né? Para fazer aí um aumento um pouquinho no volume do queixo. Eu aplico na região do lábio. Eu aplico na ponta do nariz, o mais pequenininho, bem aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Não muito, para não dilatar e estourar vasos aqui nessa região. Eu aplico na região da bochecha, para a gente aumentar aqui a região da bochecha, e também dependendo aqui na lateralidade, né? Aí também aqui na região do masseter, tá? Para formar um rosto mais quadrado, tá? Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a flacidez. Um tecido mais flácido, né? Mais mole, sem muita gordura, com certeza você aplicando a ventosa, você não vai ter uma resposta considerável, tá? Então, deve-se ter um alerta. Nos demais, fazer esse controle, fazer esse tipo de estimulação, deve ser realizado em quanto tempo? Eu gosto de aplicar de 5 a 10 segundos, tá? Então, de 5 a 10 segundos é interessante você fazer essa estimulação no local. Já no glúteo, quando a gente faz e já tira ele, né? No caso da celulite, também você pode aplicar fazendo várias tirada e retirada. Não gosto de deixar muito, principalmente pelo fato de ficar roxo, tá? Algumas literaturas pedem para deixar 2 minutos, 5 minutos. Eu não faço assim. Eu deixo o menos possível e aplico mais vezes. Aí você vai ter uma resposta legal. Vou falar um pouquinho de uma técnica que é muito legal, que é a aplicação de ventosa em flancos, né? Então, como eu faço a aplicação dessas técnicas em flancos? Nos flancos, então, por exemplo, eu tenho aqui uma gordura na lateral, né? Tem uma gordura na lateral, na região feminina. Eu posso ter, por exemplo, uma gordura um pouco mais acentuada em região das asas aqui, né? Dos braços. Então, vamos colocar aqui também nos braços, tá? Para essas regiões, como eu faço? Primeiro, lembrando os efeitos. Melhora, aumenta a circulação, né? Distribui melhor aí, promove um tônus melhor na região? Não. Um fortalecimento? Não. Ela
ela tem uma rigidez. Então, essa rigidez muscular, ela aumenta a rigidez muscular. Mas, aqui nesse caso, nós vamos promover o quê? Nós vamos promover um choque mecânico entre as gorduras, tá? E o tecido. E principalmente, aqui na região, quando eu aplicar esse efeito desse vácuo feito aqui na região, vai melhorar o quê? Ó, vai melhorar a parte circulatória, que é o que a gente quer. E essa quebra no local, ele pode ser feito por técnicas de varredura, ou o que eu mais gosto, que é, eu vou colocar assim, ó, PAP, vocês já vão saber que é ponto a ponto, tá ok? Se eu posso fazer aqui, ó, eu faço toda essa área. E eu vou aplicando isso daí como? De cada 5 a 10 segundos na área, durante 2, 3 minutos, né? Ou um pouco mais, eu vou fazer toda uma região. E a mesma coisa eu aplico aqui, ó. Nessa técnica, eu não deixo a ventosa parada. Ou eu deslizo ela, né? Eu promovo o deslizamento, vou fazendo por toda a região, ou vou varrendo a região. Então, a técnica de deslizamento, que também é considerada também a de varredura, né? Que você está varrendo na região. Eles costumam dizer que é assim, ó, varredura, você vai fazendo assim, ó. E deslizamento, vai para um lado, depois vai para o outro. Vai para um lado, depois vai para o outro, tá ok? Então, é uma técnica também muito interessante, na qual você, diante do seu paciente, você vai poder escolher ou ver qual se encaixa melhor com cada tipo de paciente. Quais técnicas apresentam um resultado melhor? Na minha opinião, depende muito do tipo de gordura. Eu gosto de fazer a técnica você puxando ali ponto a ponto, tá? E também, de repente, até uma varredura ou deslizamento para você poder modelar, fazer uma harmonização facial ou corporal. Dá para ser feito também as harmonizações corporais, tá? Mas o que eu curto bastante é esse uso da ventosa localizada. Mas nós deixamos para o final para falar sobre os tipos de ventosa e como usar, né? E o seu uso, né? Como usar, de que forma. Bom, vamos lá. Você sabe, antigamente as ventosas, elas apresentavam de várias formas, de vários formatos. Você conhece... Você pode ouvir, ver literaturas que falam sobre usar o bambu, né? Ventosas feitas de madeira com casca de coco. Então existem várias formas. Ventosas então de madeira, de vidro, ventosas acrílicas, que hoje é semiautomáticas, você puxa com um bombeador. Ventosas de silicone que você coloca no local, apalpa, faz essa pressão no local. E agora apresenta algumas ventosas de vinil, tá? Tudo isso aqui é muito interessante, mas o mais legal de tudo é saber como usá-las, né? Para as ventosas antigas, né? Existe alguma literatura que falam até de chupar, succionar o ar do local, tá? Mas as mais utilizadas ainda que continuam são as ventosas de vidro. E esse tipo de ventosa, ela utiliza de fogo. Você passa álcool na região interna, incendeia ali, faz um da queima, da combustão do oxigênio que está presente dentro da ventosa, e aí ela vai ser aplicada. Assim como os efeitos que vai ser promovido pela ventosa são iguais, tá? Todos eles vão gerar uma pressão negativa aqui dentro, que vai fazer com que esse tecido melhore a circulação local, né? Vai melhorar aí, por quê? Porque ele promove um espaçamento, uma dilatação das artérias, das venículas, dos vasos. Com isso, melhora essa parte da oxigenação, sim, né? Há um deslocamento desses vasos, dessa estrutura, desse sangue pelos vasos, e também vai promover não só a circulação, uma melhora celular, mas para muitas dessas pessoas, o seu uso ainda é contraindicado porque promove alguns efeitos colaterais, que eu vou falar já sobre isso, né? Primeiramente, há um controle da pressão quando
Essas ventosas, então, são mecânicas, que isso é interessante, tá? Ter um controle da pressão. Lógico que nas endermos, Júnior, nesse tipo de aparelho, elas colocam uma manta até para diminuir essa pressão. Tá certo, perfeito, eu concordo plenamente. A única coisa que diferencia elas da medicina tradicional chinesa é o trajeto dos meridianos. Porque só fazer para um lado também não adianta, nós estamos falando de energia e meridiano. Então é importante fazer e ter esse conhecimento. Já nas manuais, né, nas Manu você não tem o controle, então é sem o controle dessa pressão, que é o que causa muitas vezes um dos efeitos colaterais mais conhecido, que é o roxidão, o edema promovido no local. Pode haver a ruptura dos vasos e esses vasos ter aí o aspecto depois de roxo no local. Então, nós vamos falar sobre os efeitos colaterais já. Mas eu queria deixar explicado que as ventosas de silicone já tem um efeito muito, mas muito menor. Por quê? Porque você tem menos pressão aplicada dentro delas, né? Tanto por causa do espaço que tem dentro delas para fazer essa locomoção, esse deslocamento da parte sanguínea, quanto também ela não tem uma facilidade muito intensa de deslizar, a não ser que você coloque óleo, tá? Mas ela bateu ali, ela fica no local, ela faz o efeito realmente de uma melhora da circulação naquele ponto, tá? Então eu queria deixar bem explicado para vocês os tipos de ventosas utilizadas nos tratamentos estéticos atuais. Contraindicação do uso da ventosa. Então, o que ocorre, né, vamos falar assim, as contraindicações, né? Contraindicado. Onde são contraindicados? No que são contraindicados? Vamos lá. Com o aumento dessa pressão local, nós temos que tomar cuidado, principalmente em indivíduos que têm problemas circulatórios severos, né? De repente aí a pessoa tem uma trombose, né? A pessoa tem um linfedema, alguma coisa assim desse tipo, tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque vai promover uma vasodilatação. Então, hipertensões também severas não pode. Principalmente hipertensão descontrolada, né? Paciente que tem descontrole da pressão não pode. Paciente que está com câncer não pode. Paciente que está gestante não pode. Crianças, não aplicamos em crianças dependendo do caso. Pode ser uma ventosinha ali de leve, de silicone, bem pequenininha, mas eu não gosto muito de aplicar em crianças. Não gosto de aplicar em pacientes idosos que estejam com problema de muita flacidez, né? Então tem que tomar cuidado e o controle, porque às vezes você vai pegar só pele, né? E não vai ter o efeito que você quer. Isso é muito importante, hein? Lembrando ainda, contraindicação das ventosas em pacientes que estão com problemas de úlcera. Então fazer em cima da úlcera não pode. Em cima do órgão sexual, né? Não gosto desse tipo de aplicação. Em cima de pontos pós-cirúrgicos, né? Pontos que a gente está falando depois de cirurgia, né? Também é muito interessante você observar que o paciente que está com queimadura ventosa não é interessante fazer em cima, tá? Por quê? Dependendo do caso, o paciente vai ter dor. Pacientes que estão com problemas de dores severas ou hipersensibilidade. As contraindicações ventosas são existenciais, são efetivas, é de se deixar e evitar essa aplicação, principalmente nesses casos, porque você poderá ter complicações, você poderá ter queixas e vai ter problemas depois diante do seu paciente. Ficou aqui também claro sobre ventosas e principalmente o que tratar, como tratar, de que forma tratar. E é o que eu queria deixar bem claro para vocês, que a ventosa é, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas clássicas, né, da medicina tradicional chinesa que sobreviveu esse tempo todo, com um efeito bastante significativo, principalmente porque não é nada invasivo, não é nada que tenha aplicação, principalmente intramuscular, ou endomuscular, ou endovenoso, ou N. Não existe substância diante dessa aplicação e que tem nos dado um feedback excelente
para a estética de uma forma sutil, mas que tem suas contraindicações. E para que você não tenha um dos efeitos colaterais mais, vamos falar assim, que mais ocorre, que é ficar roxo, que é ficar demasiado no local, e principalmente com dor, eu quero falar para vocês que vocês precisarão diminuir a pressão da região, principalmente, diminuir o tempo, então fazer várias vezes menos pressão e observar todas essas características e principalmente se a área já não tem vaso que possa comprometer o seu tratamento, a resposta do seu tratamento ou que possa deixar aí um efeito colateral a sua aplicação, é algo que não é muito legal, tá ok? Ficou então para vocês essa aula ventosa!